Jamais defendi distribuição ou uso indiscriminado de cloroquina, diz David Uip após ter sido mencionado na CPI da Covid. Senador Marcos Rogério, DEM-RO, exibiu fala do médico paulista na CPI, atribuindo a ele um suposto pedido para que o Ministério da Saúde adotasse a cloroquina na rede pública do país. O Uip diz que fala está fora do contexto e foi feita no início da pandemia, quando pouco se sabia sobre os efeitos colaterais do medicamento. O infectologista David Uip, ex-coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, disse nesta quinta-feira, 20, que jamais defendeu a distribuição ou uso indiscriminado da cloroquina na rede pública do país, após ter sido citado pelo senador Marcos Rogério, DEM-RO, durante a CPI da Covid, em Brasília. No segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI, Marcos Rogério mostrou uma fala gravada de David Uip de abril de 2020, dizendo que, em reunião com o ex-ministro Henrique Mandetta dias antes, Uip defendeu a adoção do protocolo e distribuição da cloroquina no país, assim como outras autoridades estaduais brasileiras. O remédio é ineficaz contra a doença, segundo estudos. Jamais defendi a distribuição ou uso indiscriminado da cloroquina na rede pública. Naquela reunião, o que se discutiu foi apenas que o medicamento fosse usado em pacientes internados em hospitais, em estado grave e sob supervisão médica, antes deles serem entubados. Era começo da pandemia e pouco se sabia sobre os efeitos colaterais graves do medicamento, afirmou o Uip. O ex-secretário de Saúde de São Paulo confirmou a reunião que teve com o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e mais 3 especialistas, em 23 de março, e disse que ela aconteceu enquanto ele estava em isolamento por também ter tido a doença. O ex-ministro pediu para eu participar, mesmo em isolamento e, naquele 23 de março, pouco se sabia sobre várias medicações que estavam sendo usadas experimentalmente para conter a infecção. Até medicação contra a AIDS estava sendo utilizada por alguns médicos para ajudar a conter o processo inflamatório dos pacientes. Foi uma reunião técnica e se avaliou a adoção do protocolo com consentimento dos pacientes e estritamente sob supervisão médica, disse o Uip. Desde abril, quando os primeiros estudos começaram a apontar possíveis efeitos colaterais do medicamento, o uso foi completamente descartado. A ciência evoluiu, a pandemia é um aprendizado do dia a dia. Neste momento, não há qualquer evidência científica de indicação da cloroquina para a prevenção ou o tratamento da Covid-19, completou o médico. O G1 procurou a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e questionou se em algum momento a hidroxicloroquina foi adotada oficialmente como medicamento contra a Covid-19 na rede pública paulista. Em nota, o governo paulista afirmou que declarações do governador João Doria, PSDB, e de Uip foram descontextualizadas, com o objetivo de deturpar o sentido original delas, e que, no estado, os gestores de saúde deliberaram pela não recomendação do uso do medicamento em casos leves, moderados ou graves de Covid-19 devido à insuficiência de evidência sobre a eficácia. O governo de São Paulo repudia a manipulação flagrante de declarações do governador João Doria e do médico infectologista David Uip, as falas mostradas pelo senador bolsonarista Marcos Rogério, durante a CPI da Covid, foram retiradas do contexto com o objetivo de deturpar o sentido original delas. Essa é uma prática comum dos negacionistas para desinformar e tirar o foco da população para os temas que realmente importam para combater a Covid-19: vacinação, distanciamento social, uso de máscaras e medidas de higiene, disse a nota. Nessa ocasião, o governador citou claramente a posição do governo de São Paulo quanto à cloroquina, afirmando que quem decide como, quando, onde e com quem aplicar a cloroquina é o médico, não é o governador, completou. Ver a íntegra abaixo.
Ao mostrar a fala de David Uip na CPI da Covid-19 nesta quinta, 20, o senador Marcos Rogério afirmou que o colegiado tenta acusar o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de ter sido o único responsável pela distribuição da hidroxicloroquina no Brasil. Querem enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram eles quem distribuíram, e não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor, estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Não faltam provas. Vejam quem indicou um ministro da Saúde que adota-se o protocolo hidroxicloroquina, e vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores, vou passar um videozinho rápido aqui, para que todos possam assistir, declarou o senador antes de mostrar a fala na CPI. Além da declaração de David Uip, Marcos Rogério mostrou outras falas do governador de São Paulo, João Doria PSDB, Wellington Dias PT, do Piauí, e de Flávio Dino PCdoB, do Maranhão. O vídeo da fala de David Uip foi tirado de uma coletiva de imprensa de 8 de abril de 2020, no Palácio dos Bandeirantes, onde o então secretário de Saúde deu a declaração abaixo. Quero afirmar que na reunião na quinta-feira passada, com o ministro Mandetta, eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições, desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse. Da mesma forma que a cloroquina continuasse sendo usada como nas pesquisas que estão em andamento. Outro fato que a cloroquina não é um remédio inócuo. Ele tem efeitos adversos, cardíacos, hepáticos e visuais, então é um medicamento que tem de ser usado com critério e com cuidado, sempre sob observação do médico que prescreveu, declarou o infectologista naquela coletiva do ano passado. Na CPI, o senador Eduardo Girão Podemos também citou o infectologista David Uip nesta quinta-feira, 20, e mencionou a necessidade da convocação dele pela comissão para esclarecer a declaração. O governo de São Paulo repudia a manipulação flagrante de declarações do governador João Doria e do médico infectologista David Uip durante o combate à pandemia. As falas mostradas pelo senador bolsonarista Marcos Rogério, durante a CPI da Covid, foram retiradas do contexto com o objetivo de deturpar o sentido original delas. Essa é uma prática comum dos negacionistas para desinformar e tirar o foco da população para os temas que realmente importam para combater a Covid-19, vacinação, distanciamento social, uso de máscaras e medidas de higiene. Nessa ocasião, o governador citou claramente a posição do governo de São Paulo quanto à cloroquina, afirmando que, quem decide como, quando, onde e com quem aplicar a cloroquina é o médico, não é o governador. O SUS tem protocolos que prevêem o uso da cloroquina, hidroxicloroquina para tratamento de doenças como artrite reumatoide, lúpus, artrite idiopática juvenil, dermatomiosite, polimiosite e malária. Por isso, em São Paulo, os gestores de saúde deliberaram pela não recomendação do uso do medicamento em casos leves, moderados ou graves de Covid-19 devido à insuficiência de evidência sobre a eficácia. Vale lembrar que a automedicação é contraindicada em qualquer hipótese e, especialmente para a Covid-19, é necessário haver embasamento científico e prescrição médica para a segurança dos pacientes.